que a gente nunca pode normalizar. É sempre extraordinário quando a gente está aqui junto. E compartilhar um pouquinho dessa palavra, que é uma fonte inesgotável. É tão especial, é tão gostoso poder dividir um pouquinho do que Deus faz na nossa vida com vocês. Pensando o que a gente podia trazer, o que a gente podia ministrar nessa manhã, e Deus falou algo no nosso coração que é ministério. E por que ministério? O que ministério tem a ver com família? Então a gente tem que ter em mente que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. E isso a gente tem que ter, assim, em mente, sem dúvida alguma. Quando falar em ministério, é minha casa, é a minha família, o meu primeiro ministério. E aí, falando em ministério, eu queria mostrar para vocês o meu ministério, que é eu e a Natália. E a gente escolheu essa foto, foi proposital. Por quê? Porque foi o dia do nosso casamento. Foi o dia que nós nos tornamos oficialmente uma família. Quando nós nos tornamos uma só carne. Então, foi a partir desse dia que começou o nosso primeiro ministério. E aí a gente tem uma passagem, que a gente usou como referência, que vai estar lá em 1 Timóteo 3,5. Se vocês quiserem abrir, podem abrir, ou podem acompanhar aqui também na tela. Então, lá em 1 Timóteo 3,5 vai dizer: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, quando a gente leu isso soou muito forte para nós. Muito forte mesmo, porque muitas vezes a gente acredita que ministério é o quê? Ministério é o púlpito, é estar aqui em cima. Ministério é o pessoal do louvor, ministério é o pessoal da projeção, da mídia, ministério é a KD Kids, e não é só isso. Isso também é ministério, mas ministério também é a família. E a família vem antes desses outros ministérios. E o que a gente tem que entender é que o ministério ele começa em casa. Ele começa quando a gente está ao redor da mesa, quando a gente está em família ali, quando a gente está ministrando sobre a vida dos nossos filhos, levando eles à luz da palavra. Ali está começando o nosso ministério. Nosso ministério começa quando a gente está ali honrando a nossa esposa, honrando o nosso marido, o nosso esposo. É aí que começa o nosso ministério. E a gente tem que entender também que muitas vezes a gente vai levar os nossos filhos à luz da palavra, mas os filhos crescem, se tornam adultos, e eles escolhem os próprios caminhos. Só que a gente tem que ter a convicção, a gente tem que ter em mente que Deus ele é poderoso para resgatar, para restaurar e trazer de volta os nossos filhos para esse caminho. E aí, pensando em família, eu e a Natália estava conversando, e a gente se lembrou de um comercial de TV, não muito antigo, porque eu também não sou velho, né? Um comercial da família Doriana, que é uma família que é retratada como uma família perfeita. E aí a gente começou a analisar essa imagem. Aí eu até coloquei aqui no próximo slide, dei um zoom aí, para a gente analisar junto. Vamos pensar. Parece ser um café da manhã, mas assim, tá tudo perfeito. A mãe tá sem olheira nenhuma, tá maquiada, cabelo penteadinho, tudo bonitinho. As filhas ali também estão animadas para ir para a escola logo de manhã. O marido ali está com um sorrisão no rosto, nem parece que vai trabalhar, que vai ter um dia de trabalho. Está assim, tudo perfeito. Até o sol no fundo ali, ó, começa a ofuscar a imagem, de tão perfeito que está isso aí. Mas será que é isso mesmo? Será que a família perfeita é esse o modelo? O modelo da família Doriana? E assim, todo mundo quer ter uma família ideal. Todo mundo quer ter uma família Doriana. Mas a família, ela tem problemas. Ela tem dificuldades. Então, a gente tem que ter em mente isso, que família perfeita não é isso. Família perfeita não é isso. Uma família perfeita, uma família saudável, o que é? É aquela família que passa pelos problemas, que consegue passar pelos problemas, enfrentar os problemas, mas, acima de tudo, glorificando o nome de Deus. E voltando a falar um pouquinho sobre filhos, a gente tem que entender
exatamente isso, que os filhos, eles precisam passar por esse processo de novo nascimento. Por quê? Deus, ele não tem netos. Deus, ele tem filhos. Então, cada um de nós precisa passar por esse processo, precisa nascer de novo. E aí a gente pode, a gente estava conversando em casa, meditando, e aí a gente lembrou de Caim e Abel. Cara, eles tiveram os mesmos ensinamentos, tiveram os mesmos princípios, a mesma educação, só que cada um tinha um relacionamento diferente com Deus. Caim tinha um relacionamento e Abel tinha outro relacionamento. E esse relacionamento refletiu no relacionamento entre os dois, entre a família. O que aconteceu? Caim matou Abel. Por quê? Porque o relacionamento dele com Deus não era um relacionamento saudável. Então, cada um precisa desenvolver o seu próprio relacionamento. Assim, e problemas familiares vai acontecer com todo mundo. Mas é possível, sim, a gente ter uma vida saudável, uma vida plena, uma família saudável. Mas como a gente pode ter isso? Como é que isso acontece? A gente separou aqui alguns pontos que é importante a gente compartilhar com vocês. Que o primeiro, nós colocamos, seja leal à palavra de Deus. A gente precisa viver aquilo que a gente prega. Vocês não me conhecem dentro da minha casa. Quem é que me conhece? Quem é que pode falar se eu sou leal à palavra de Deus? Com propriedade. É o meu marido. É ele que mora comigo dentro de 4 paredes. É fácil eu vir aqui e ficar sorrindo para vocês. Mas será que eu exerço os frutos do Espírito? O fruto do Espírito? Será que eu sou mansa dentro de casa? Será que eu tenho paciência? Será que eu tenho domínio próprio? É dentro da nossa casa que a gente sabe se a gente está exercendo aquilo que a palavra nos instrui. Como segundo ponto, nós colocamos, que o Luiz deu como entrada, família é ministério. Então, antes de cuidar das coisas da igreja, nós temos que deixar a gente ministrar dentro de casa. Antes de eu ministrar aqui para vocês, eu tenho que ministrar para o meu marido. Gente, faça a leitura das pessoas. Quem está frequentando a sua casa? A sua casa é santa. Não coloca qualquer um dentro da sua casa. A gente conhece a árvore pelos frutos. E os frutos são as atitudes das pessoas. Quem que está entrando no terreno que é santo? A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu na terra. Aquele lugar é precioso para entrar qualquer um. Quem que é influência sobre a gente? Homens, quem te inspira para você administrar o seu lar? Nós, como mulheres, não devemos sair da torre de vigia. A nossa casa tem que estar debaixo dos nossos olhos atentos. Quem é que tem a influência sobre nós? Porque a gente jorra daquilo que a gente está cheio. E dentro de casa a gente não tem as nossas máscaras sociais. Sabe aquele sorrisinho que depois chega a doer a mandíbula? Porque você ficou sustentando um sorriso num dia que você não estava bem? Dentro de casa você não precisa se esforçar. Você é na genuinidade de quem você é. E lá todo mundo sabe de verdade quem você é. Sabe a sua essência. Lá você não consegue fingir. Antes de eu ministrar num púlpito, eu tenho que ministrar dentro da minha casa. O primeiro lugar que eu ministro é o meu lar. É no dia a dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Crente que acorda mal-humorado está errado. Ah, mas eu preciso de uns minutos. Tudo bem, mas dá bom dia. Dá bom dia para a pessoa que você dorme junto e acorda junto. Minha irmã mais velha está aqui. Viviane, levanta a mão, por favor. Minha irmã está viúva. Já compartilhei no encontro de casais há 4 anos. Eu garanto para vocês, se eu, como cunhada, tenho vontade de dar um bom dia para o Newton, a Viviane também tem. Eu tenho certeza que ela daria tudo para dar bom dia para o meu cunhado de novo. É precioso. A gente não sabe quando é que Jesus vai nos chamar. Eu não sei qual que é a minha hora para eu não valorizar o que Ele me deu, o que Ele me confiou. Eu e o Luiz Fernando ainda não temos filhos na terra, nós temos um filho no céu. Um dia a gente vai conhecer o Noah face a face. Mas, enquanto isso, o Senhor me confiou a Ele. É dele que eu tenho que cuidar muito bem. Você sabe que quando acontece uma coisa de ruim comigo, fora de casa, a primeira coisa que eu penso, eu quero ir para casa. Eu quero ir para os braços do meu marido. Luiz, eu quero você.
Eu usei uma medicação semana retrasada, ainda estou em uso, e eu tive um efeito colateral muito forte. Eu passei mal no trabalho, o Luiz me deixou 6h30, era 7h30, eu ainda estava passando mal. E a única coisa que eu pensava, eu quero meu marido, eu quero meu marido, eu quero meu marido. Porque se você pensar nessas horas, eu quero a minha mãe, tem alguma coisa errada se você é casado. Nessas horas, você tem que querer o marido, você tem que querer o cônjuge. Eu só pensava, eu quero o Luiz, eu quero o Luiz. A sensação de que, quando eu estivesse do lado dele, tudo ia ficar bem. E eu já tinha me medicado, e quando o Luiz chegou, a hora que abriu o portão, o porteiro abriu o portão, que eu saí, assim, só de eu ver ele, já me deu uma esperança de que tudo ia ficar bem. E como que a gente não trata isso como ministério? É muito preciosa a nossa família, queridos. Já foi sozinho alguma vez? Quem aqui, antes de habitar em uma família, já foi sozinho? Eu passei por essa experiência. É dolorido. A solidão machuca. Um pai, um filho. Quando eu perdi meu filho, eu senti um vazio de alguém que eu não conheci. Valorize o filho que você tem. Filho dá trabalho mesmo. Eu sou criada numa casa com 4 filhos. Nós somos todos diferentes. Somos como os dedos das mãos. Meu pai e minha mãe falam, a gente teve que criar vocês com os mesmos princípios e valores, mas cada um de uma forma diferente. Porque cada um tem um DNA diferente. E sabe, nós estamos falando aqui de família, e às vezes na tua casa, nem todos são convertidos. Nem todos conhecem a Jesus. Ou alguns se desgarraram. Eu tenho o meu irmão caçula, que está até hoje num processo de volta. Está num processo demorado. Mas a gente está exercendo o domínio próprio, a sabedoria. Eu vejo meu pai. Meu pai salva... Deus usa ele para salvar tantas pessoas. E o próprio filho, meu pai está tendo um trabalhão. E ele prega com a própria vida. Mas meu pai está lá amando, está tratando meu irmão com amor. Sabe? E a gente abraça as causas dele. Ele vai receber uma medalha pela polícia, lá em São Paulo, numa segunda-feira. Eu e o Luiz vamos sair daqui, nós vamos fazer um bate-volta e eu vou lá honrar a vida do meu irmão. Eu quero que a hora que ele receber a medalha e ele olhar lá para a plateia, ele veja que eu fiz um sacrifício de sair de Ribeirão Preto para ir fazer um bate-volta para São Paulo, porque eu o amo, porque ele tem uma base, ele tem uma família que ama ele, e por mais que ele ainda está demorando, a gente não desiste. Eu não abro mão dos meus, não abra mão dos teus, não abra. Faz 9 anos que nós estamos esperando meu irmão voltar. E eu espero mais 9, se for preciso. Mas eu não abro mão do meu irmão. Não abro. Ele é precioso. O sangue que Jesus derramou na cruz foi para ele também. Me emociona. Eu sou assim, queridos. Eu sou muito intensa, dá para perceber. Ainda mais quando fala de família. É muito precioso. É muito. Sabe, eu enfrentei por 2 vezes a síndrome do pânico. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E sabe, o Luiz Fernando me deu um apoio tão forte. E isso eu nunca vou esquecer. Isso ficou marcado dentro de mim. Eu lembro de uma situação que eu estava muito cansada numa das vezes. E eu falei, Luiz, eu não aguento mais. Luiz estava no banheiro, sentado no vaso. Eu abri a porta no banheiro com tudo. Entrei assim de frente. Falei, eu não aguento mais. E as lágrimas desciam e o Luiz ficou assim. Me olhando assim, assustado. Falei, Luiz, eu não aguento mais, eu estou cansada. São de 7 a 8 crises por dia. Era uma época que ele estava trabalhando presencial no escritório, hoje ele trabalha home office. Falei, eu quero ir no médico da minha mãe. Isso era um sábado à noite. E o Luiz, assustado, me olhou, ele falou, vai ficar tudo bem. Qual era o controle que ele sabia se ia ficar tudo bem? A palavra. A palavra de Deus nos garante que vai ficar tudo bem mesmo diante dos problemas. E sabe quem é que te suporta no dia que você está insuportável? É a família. É a família que é o teu esteio, teu braço forte. Vem primeiro o Senhor. Nós cantamos aqui. Tu és meu tudo. És o ar que eu respiro. Não coloca ninguém no lugar do Senhor. Mas depois vem a família. Eu lembro que no domingo,
como que eu poderia ir no médico no domingo? Mas ele disse, nós vamos amanhã, porque eu sei que na hora que a gente chegar lá, só de você ver seus pais, você vai ficar melhor. Ele tinha trabalhado o sábado inteirinho, ele estava super cansado. Nós saímos super cedinho daqui. E aí, no caminho, eu ainda não sabia lidar com as crises de pânico. Para quem já teve, ou alguém que você conhece que já teve, síndrome do pânico é uma sensação de morte iminente. Você jura por Deus que você está morrendo. E a gente na pista, indo para Campinas, eu senti uma onda como se fosse começar uma crise. E começava pelos meus pés. Minhas extremidades, nariz, ponta dos pés, das mãos, ficavam muito geladas. Uma sensação de desmaio muito forte. E minhas pernas começaram a balançar, a tremer. E eu, Luiz vai começar, me ajuda. E na hora que eu olhei para o lado, eu vi as lágrimas do meu marido descendo. E sabe o que aquelas lágrimas estavam dizendo? Eu te amo, Natália. Eu estou sofrendo com o teu sofrimento. Me dói ver você assim. E é assim que a gente tem que ser com os nossos. Eu falei, Luiz, eu não vou aguentar. Ele vai. Primeiro posto que ele viu, ele deu seta e entrou. Respira. Abriu os vidros e falou, respira. Olha para mim, respira. Respira. Pegou na minha mão, eu tremia muito queixo. Eu não tinha controle do meu corpo, tremia meu tronco. E eu via na cara, nos olhos do meu marido, um desespero em me ajudar. Isso é amor, queridos. Nem sempre você vai ser a solução ou vai ter a solução para o seu familiar. Nem sempre. Mas você está ali entregue. Família é ministério. Antes de tudo, dessa porta aqui para dentro. Você tem que ser tudo dessa porta para fora. Na sua casa. E nós temos mais um ponto aqui, muito importante. Não deixe o acusador te acusar de absolutamente nada. Para quem não sabe, o acusador é o inimigo das nossas almas. Vulgo capeta, diabo, Satanás. Ele exerce esse papel com excelência. Ele não tem dificuldade em te acusar. E nas 99,9% do que ele nos acusa, são acusações mentirosas, falsas. Ele vem na nossa mente e joga um balde de lixo, de culpa, de frustração. E o lugar que mais vai te frustrar e mais vai te decepcionar é dentro da sua casa. Porque uma coisa é o Zé da esquina fazer alguma coisa com você. Pode até doer, mas não é tão importante, não tem um grau de relevância muito alto. Agora vai o seu pai ou a sua mãe ou os seus irmãos te fazer algo. Aquilo sangra, machuca, dói. Por quê? Porque tem amor. Porque o Satanás, nós temos que estar, a Bíblia fala, vigiar e orar. Por que vigiar? Porque se a gente dá uma brecha, Satanás me usa e eu magoo o meu marido. E fica, às vezes, dias magoado. Graças a Deus, em casa não acontece isso, porque a gente não aceita. A gente tem pressa em se resolver. Tenha pressa em se resolver dentro da sua casa. Não espera dias e dias passar, e aí o tapete, a sujeira vai aumentando, uma hora o tapete está alto, você já vê até sujeira. Não aceita isso. Às vezes perdoa um estranho com tanta facilidade, e uma mágoa dentro de casa cresce numa proporção que não precisava. Depois, para fazer o caminho de volta, é mais dolorido. Não deixa Satanás te roubar da presença de Deus. Casa tem que ser lugar de perdão. Casa tem que ser lugar de comunhão. Antes de eu sorrir para vocês, eu tenho que estar sempre sorrindo para o meu marido. Ah, mas vocês não discutem? Discute. A gente discorda. Mas não deixa Satanás te acusar de coisas, principalmente, que você não fez. Se você perceber que teu pensamento está indo longe, chama. Com quem você mora junto, chama para conversar. O diálogo. Um lugar que é ausente, Satanás vem e senta. Um marido, uma esposa, que não senta no lugar onde deveria. O lugar ficou vazio, Satanás entra e senta e faz a festa, queridos. E a gente tem que lembrar que fé e família são coisas que não tem como a gente separar. São coisas que estão ali ligadas. E são duas coisas que são base na vida de qualquer cristão. E a gente pode se perguntar, tá, mas o que a fé tem a ver com a família? A Natália falou, a gente passou por uma situação, eu
não sabia se eu ia conseguir ajudar ela. Não sabia se eu ia conseguir fazer ela sair daquela crise. Mas eu tinha fé que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então é nisso que eu me apoio. Eu me apoio nessa fé que Deus Ele nunca vai nos abandonar. Tem dias que a Natália, de TPM, então, meu Deus, é uma bênção. É uma bênção. Mas se eu não tenho essa fé, se eu não tenho essa convicção, se eu não exerço esse meu ministério dentro de casa, cara, vai dar ruim. A gente vai brigar, vai discutir, sabe? Então, assim, eu preciso exercer, eu preciso ter esse relacionamento com Deus. E, assim, o nosso relacionamento com Deus, ele vai refletir no meu relacionamento com a Natália. E, às vezes, eu já me peguei dessa forma, às vezes a gente tenta tanto exercer o nosso ministério com excelência na igreja, a gente tenta fazer cursos, fazer um monte de coisas, se aperfeiçoar, estudar, mas dentro de casa, a nossa vida, o nosso casamento, está indo cada vez mais por ralo abaixo. E aí eu pergunto, de que adianta? O que vai importar se eu estiver bem aqui em cima do púlpito, estiver feliz, exercendo um bom ministério? Porque não é um bom ministério, né? Porque vai ser um aparente bom ministério, né? Eu vou estar ali usando uma máscara. Porque, como a gente viu, começa em casa. E em minha casa está toda de cabeça para baixo. Não adianta. Então a gente tem que procurar, sim, ter esse bom relacionamento com Deus, se aperfeiçoar esse relacionamento com Deus. E aí o meu relacionamento com Deus vai refletir no meu relacionamento com a Natália. A gente precisa ter uma vida que agrada a Deus. E que vida que é essa? É uma vida de fé. A palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Eu tendo fé, o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família, vai ser totalmente diferente. Vai ser um relacionamento abençoado. E tem uma frase aqui, o nosso maior relacionamento é com o Senhor, é com Deus. É de filho, muito mais do que servo. E ele encontra prazer nisso. Mas a gente acha que nós somos apenas servos. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós somos filhos e filhos amados. É tão importante a gente falar, né, que a base da família é o marido e a mulher. Vocês têm que falar uma língua só. Não é fácil, porque a gente vem de criações diferentes, a gente vem de preferências diferentes, cada um tem uma personalidade. Algumas pessoas até confundem, acham que tudo tem que fazer junto. E nós temos hobbies diferentes, né? O Luiz gosta muito de jogar vôlei de areia, e nos momentos que ele vai, eu não vou. Não gosto nem de assistir. Às vezes eu vou quando ele pede, assim, para dar uma prestigiada, né? Mas é o momento dele, tá tudo bem ele lá jogar vôlei. Né? E eu adoro mexer com artesanato, é uma coisa que me relaxa. Eu acho que nesses momentos a gente tem a nossa individualidade. Não é que tem que andar grudado o tempo inteiro, mas falar uma só língua. Pai e mãe têm que ser referência para o filho. Antes do teu filho admirar um outro homem ou uma outra mulher, tem que admirar você. Você, depois de Jesus, tem que ser essa referência para eles. E tem responsabilidades que a gente não pode fugir delas. E isso daqui a gente vai deixar bem claro para vocês. A ordem é, primeiro, Deus. Em segundo, a família. Em terceiro, o trabalho. E, pasme, depois do trabalho é que vem o ministério. Pode colocar, por favor, amor. Lá em Mateus 6, 33, na parte A do versículo fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em Mateus 22, 37 e 38 fala: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Alma é sentimento. O Senhor está dizendo aqui para você, com todo o seu sentimento. E com todo o seu entendimento, ou seja, com toda a tua razão, com toda a tua emoção, ame o Senhor com todo o seu coração. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Então, em primeiro lugar, é inquestionável.
é Deus. Esse posto é da Trindade. Não coloca ninguém nesse posto. Qualquer pessoa que você colocar em primeiro lugar, mesmo cônjuge, você está adorando. É adoração. O posto de primeiro lugar. Se você coloca uma pessoa, um ser humano, você está adorando ele. Não ponha filhos em primeiro lugar. Não faça isso. Isso nós até falamos isso no encontro de casais. Isso é um ensinamento mundano, sujo, deturpado, que filhos é para sempre e marido e mulher arranja outro. Isso é diabólico, queridos. Filhos não são em primeiro lugar e nem em segundo. Em segundo é com quem você é uma só carne, que é com o seu cônjuge. E aí, em segundo lugar, a gente traz a nossa família. E, em terceiro lugar, o trabalho. E, por último, é o ministério. Pode colocar, meu amor. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A palavra é clara. Não sou eu que fiz a ordem. A ordem está na Bíblia. Nós somos comparados a um ímpio e que nega a fé. Se eu coloco, não de uma forma especial, os de dentro da minha casa primeiro. Não tem como você ser uma boa ovelha se você não é um bom integrante da sua família. Se eu estou aqui falando um monte de groselha para vocês, qual é a cara que eu fico com meu marido? O primeiro testemunho a gente dá dentro de casa. Isso a gente tem que levar tão a sério. Isso é tão importante. Sabe o que faz o meu irmão querer fazer a rota e voltar para os caminhos do Senhor? É o testemunho do meu pai e da minha mãe. Quando eu vou lá, o meu testemunho, o testemunho do meu marido, todas as vezes que eu peço para o meu irmão, vamos na igreja? Ele não nega. Ele só pergunta, é de manhã? Porque ele gosta de dormir até mais tarde. Mas até de manhã ele vai. Ele fala, Natinha, eu vou fazer esse esforço para você. Mas ele vai, ele chega lá. E você pensa o quê? Que não está entrando a palavra? Ah, querido, a palavra está entrando. O conta-gota está pingando. E eu creio no nome de Jesus. Eu ainda vou subir com o meu irmão aqui, ó. Eu creio. Eu creio. A palavra não é mentirosa. Não adianta só eu estar salva e o meu marido. Eu quero todos os meus. Todos. Nenhum de fora. Nenhum. Sabe por quê? A minha casa e a sua é família bendita do Senhor. Ele prometeu para nós que por gerações seria abençoado. E é com isso que eu fico, é nisso que eu me agarro. Não me importa, às vezes, algumas atitudes dele. Eu oro. E debaixo da nossa fé o Senhor age. E para finalizar, o amor pelas almas não pode deixar você negligenciar sua família. Há almas na sua casa também. Pode projetar, por favor. Do que vale o mundo inteiro salvo se a sua casa estiver perdida? Assim como nenhuma carreira de sucesso vale uma família fracassada. Gente, está tudo bem você sonhar com uma carreira de sucesso. Mulheres, está tudo bem vocês trabalharem. Lógico, você tem que conversar com seu marido e vocês têm que estar de comum acordo. Está tudo bem querer crescer, querer ser bem-sucedido. O Senhor abençoa isso. Mas nada paga o seu sucesso fora de casa, se dentro de casa está tudo perdido. Nem o seu ministério público vale mais do que o seu ministério privado, que é o seu lar. Sempre lembra isso dentro do coração de vocês. Meu primeiro ministério são os meus. E eu não abro mão deles. Por último, a igreja é a junção de famílias. Se a família está doente, a igreja também estará adoecida. Nós somos aqui um grupo. É a minha família que soma com a sua, que soma com a dele, que soma com a dela. A gente é um grupo aqui, de várias famílias. E se cada um dentro da sua casa não estiver sendo tratado, não estiver sendo remediado com a palavra, nós vamos ser um grupo de famílias doentes.
E o corpo de Cristo é saudável. Ele passa por adversidades, mas ele é tratado, porque ele se deixa tratar pelo Pai que cuida de todos nós. E para fechar, lá em Mateus 7, 24, vai dizer que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. E aí, o que seria essa rocha? O que é essa rocha? Essa rocha é a palavra de Deus. E a gente tem que cavar até encontrar essa rocha. A gente encontrar essa rocha, é a partir daí que a nossa casa vai começar a ser estruturada. Sem isso, não adianta. De que vai adiantar eu erguer a minha casa sobre a areia? Vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir os problemas, as dificuldades, e essa casa ela vai para o chão. Não adianta. E a gente, nós como homens, a gente tem que buscar muito isso, edificar a nossa casa. E buscar edificar na sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Sabedoria humana? Não. A sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto dos céus. É essa sabedoria que a gente vai edificar a nossa casa. E se aqui a gente está buscando, a palavra diz que sim, a gente vai seguir. Se a palavra diz que não, a gente não vai seguir. A palavra para a gente, ela é inegociável. E eu aprendi algo na Atos que para mim virou assim, um lema na minha vida, que é, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Tudo que for contrário a isso, para mim, não serve de nada. O que eu quero é isso, o que a palavra tem para mim. E eu não sei, às vezes você pode não ter tido um bom exemplo dentro de casa. Talvez você não teve mãe, ou não teve pai, ou os pais brigavam, enfim, tinha problemas com o seu irmão, problemas com bebidas, enfim, não importa o que quer que seja. Eu quero dizer para você hoje, que não é por isso que você vai ter uma família infeliz. Não é por isso que a sua família não vai ser saudável. Por quê? A partir do momento que você nasceu de novo, você literalmente, você nasceu de novo. Você começou uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. E se você tinha qualquer pensamento que era contrário a isso, nessa manhã, na autoridade, tá, no nome de Jesus, eu quebro esse pensamento maligno, porque não vem de Deus. A nossa família é uma família bendita. A nossa casa, a minha casa, a casa de vocês, ela servirá ao Senhor. Então eu queria que o Lu subisse aqui e orasse pelas famílias para a gente, por favor. E era isso que a gente queria trazer para vocês essa manhã. Porque Deus, Ele é capaz de transformar a minha e a sua família. Sozinhos, a gente não vai conseguir isso, de forma alguma. Mas com Deus no controle, tudo é possível. Basta a gente crer.